E aí, primeiro ano, belezinha? Professor Alan aqui para seguir com a aula de Sociologia. A gente vai seguir agora para a trilha 2, Objeto de Estudo e os Métodos Científicos da Sociologia, que são 5 métodos que a gente vai falar um por um agora nesse vídeo bem rápido. Bom, o objeto de estudo da Sociologia, começando logo, para não perder muito tempo, eu já falei isso na última aula, no último vídeo, isso no último vídeo que eu passei para vocês. Como o próprio nome já diz, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, certo? Então, o que a sociologia pretende entender é como um coletivo de pessoas se articula em uma sociedade, quais são os laços sociais que unem várias pessoas dentro de um mesmo grupamento humano, como é que elas se diferenciam de outros agrupamentos humanos, a compreensão de como esses grupos humanos eles se desenvolvem, certo? Se eles assumem uma postura pacífica, bélica, se eles assumem uma postura discriminatória ou acolhedora, tolerante, quais são as explicações para essas posturas e tal. Como podemos intervir na sociedade, e isso é muito importante, será que há alguma coisa que nós, enquanto indivíduos, ou enquanto coletividade, ou enquanto agentes políticos, possamos fazer para alterar determinadas formas como esses grupos humanos se desenvolvem, certo? Se a gente avalia que essas formas são equivocadas, a gente ouve falar muito sobre isso, que a sociedade está fadada ao fracasso, que a sociedade ela é ruim, mas será que é possível alterar a sociedade? Será que é possível mudá-la? Isso é objeto de estudo da sociologia também. E esse último ponto que eu acho que é mais interessante é entender como os laços sociais eles acontecem, como é que eles surgem e como é que eles são preservados, como é que eles permanecem, certo? O trabalho de sociólogo ele consiste em quê? Primeiro, analisar a sociedade em sua organização geral, certo? Analisar como a sociedade está organizada e de qual forma ela está organizada, como fenômenos sociais e humanos eles afetam a sociedade, capitalismo, globalização, consumo, cultura, acesso a determinados bens, economia, como é que tudo isso afeta a sociedade, como é que tudo isso afeta a forma como a sociedade ela se, ela se organiza, certo? E por conta disso daqui, que a sociologia ela dialoga bastante com todas as outras ciências humanas, certo? Então, a sociologia ela pega muito conteúdo de história, ela pega muito conteúdo de filosofia, ela pega muito conteúdo de geografia. Para quê? Para conseguir entender como esses fenômenos estudados nessas três disciplinas alteram a forma como a sociedade se organiza. Beleza? Esse é o objeto de estudo da sociologia. Aqui agora a gente precisa entender quais são os métodos que a sociologia utiliza para compreender melhor a sociedade. E aqui, gente, método, a gente quer falar de caminho, certo? Qual é o caminho que a sociologia utiliza para partir da dúvida sobre como a sociedade se organiza para a produção de uma resposta sobre como a sociedade se organiza, certo? E pense em método aqui de uma forma semelhante ao método científico, ou seja, como é que um sociólogo ou uma pessoa que pretenda compreender a sociedade de forma científica, ela pode organizar os seus estudos para conseguir ter uma resposta sobre essa realidade que ele está observando. Então aqui, como eu falei com vocês, eu vou apresentar 5 métodos. 3 métodos estão relacionados aos... Vou voltar aqui o slide rapidinho. 3 métodos estão relacionados aos 3 porquinhos da sociologia, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Max Weber, vocês estão vendo o mouse aqui, Karl Marx, cá no meio, e Emile Durkheim aqui no piano. Certo? Primeiro, Max Weber. A ideia de Max Weber ele trabalha com um método que é chamado de método compreensivo, ou seja, entender que toda ação individual, ela tem uma motivação social, ela tem uma motivação que é dada pela sua realidade social. Então é necessário entender que toda ação social é orientada a uma finalidade que é determinada pela sociedade que vivemos. Então, por exemplo, sei lá, acho que individualmente
muitos de vocês, mas individualmente também seus pais, acham importante que vocês tenham uma boa educação. Acho importante que vocês terminem os seus estudos. Acho importante até que vocês continuem seus estudos depois que vocês terminarem aqui o ensino médio. Essa é uma decisão individual de vocês ou de seus pais, ou de ambos, né, de cada um. Mas há uma realidade social que define essa decisão individual de vocês, que é o quê? A busca de um bom emprego, a busca de inserção social, a busca de ter uma boa renda no futuro, a busca por conhecimento, que também é um bem inalienável, é um bem que é muito importante nessa sociedade da informação que a gente vive, certo? Então, o que Weber vai falar é isso. Você tomou uma ação individual, ir à escola, terminar seus estudos, mas essa ação individual, ela está focada, ela foi tomada por conta de uma realidade social que exige de você também que você tenha uma boa educação, que você termine os seus estudos, pelo menos no ensino médio, certo? Então, dessa forma que Weber vai tentar compreender os fenômenos sociais. Toda ação individual é orientada por uma realidade social em que as pessoas vivem, certo? Karl Marx, isso daqui eu já falei na nossa última aula, vou falar aqui novamente. O método da sociologia de Karl Marx é fundado na ideia de luta de classes. Esse método consiste, aqui já passando para a leitura do slide, consiste em entender a sociedade como dividida em grupos separados pelos interesses econômicos e que esse conflito entre os dois grupos gera os movimentos próprios de uma sociedade instável. Isso aqui é muito importante, gente. Para Karl Marx, a sociedade ela é sempre instável. Toda sociedade é uma sociedade que está em crise, certo? Toda sociedade é uma sociedade que está em crise e uma crise próxima do seu fim. Por quê? Porque a sociedade ela é composta de grupos sociais que estão em constante antagonismo, que estão em constante conflito. E esse conflito não é um conflito apenas porque um lado acha o outro mal, certo? Ou porque um lado não gosta do outro. É porque, enquanto de um lado você tem os donos do meio de produção, aqui pensando em empresários ou burgueses, do outro lado nós temos os vendedores de força de trabalho, que são os trabalhadores ou os proletários. O interesse do burguês é explorar o trabalhador. O interesse do empresário é explorar o trabalhador. Muitos de vocês já trabalham, alguns de vocês são chefes, vocês devem já conhecer um pouco dessa dinâmica. Quem é empresário, ele quer explorar ao máximo o trabalho do trabalhador e quer pagar ele o mínimo possível, porque o objetivo do empresário é aumentar os seus lucros. Por outro lado, quem vende a força de trabalho, os trabalhadores, eles querem ter mais tempo para si, certo? Querem trabalhar e tentar ganhar o máximo possível. Então você já vê aí que há uma divergência de interesses aqui. Isso é uma divergência de interesses que é fundamental. Ou seja, não é uma divergência de interesses que pode ser resolvida apenas com negociação. Por quê? Se o interesse dos empresários ele é atendido, a tendência é que os trabalhadores eles percam seus direitos de trabalho, né? Percam até seu salário. Como está acontecendo no Brasil hoje. Mas, se os trabalhadores eles têm todas as suas demandas atendidas, o empresário ele pode entrar em um processo de falência ou ter a sua margem de lucro diminuída. Então, nenhum dos dois lados quer ceder. Por conta disso, que a sociedade, para Marx, é uma sociedade que está constantemente em crise. E o objetivo dele é superar a sociedade de classes e construir uma sociedade sem essa divisão entre duas classes diferentes. Sem a propriedade privada dos meios de produção, que ele chama de comunismo. Mas para ele, essa sociedade que a gente vive e outras pretéritas, outras do passado, são sociedades instáveis porque toda sociedade é marcada, como ele coloca aqui na citação, né? A história da sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. Beleza? Por fim não, né? Então faltam mais 2 métodos. Os fatos sociais. Fato social é um método que
foi criado por Emile Durkheim e que ele afirma que toda a sociedade ela é composta por uma série de fatos sociais que explicam a coesão da sociedade, bem como o colapso ou o enfraquecimento desses fatos explicam a anomia, que é a quebra dos laços sociais, ou seja, o fato social que explica por que as pessoas estão articuladas em uma sociedade, certo? E quando Emile Durkheim fala de um fato social, esse fato ele tem três aspectos, como está aqui na imagem. O fato social é externo às pessoas, e aqui eu vou dar o exemplo da escola, por exemplo. A escola ela existe independente de mim e independente de vocês. A escola ela está lá. O CEPIM já existe há pelo menos 36 anos. Então ela existia antes de eu nascer, né? Que eu tenho 33 anos agora. E já existia mesmo antes de vocês nascerem, antes de vocês se matricularem lá. Por isso que a escola, a CEPIMs e as escolas de uma forma geral são fatos sociais que eles são externos às pessoas. Ela existe independente de eu estar lá, de você estar lá, da gente lembrar da escola, certo? Ela é um fato social. A escola é um fato social porque ela é externa às pessoas. Segundo ponto, a natureza dos fatos sociais ela é coercitiva. Coerção, gente, é aquilo que limita a nossa vontade individual e que a gente tem alguma obrigação de cumprir, de estar presente, de realizar aquela atividade. E, de fato, a escola ela tem essa natureza de ser um fato social coercitivo. Vocês que estão matriculados têm que cumprir com as regras da escola, assim como nós que trabalhamos lá temos também que cumprir com as regras que a secretaria manda que a gente cumpra, certo? Então, existe essa natureza de fato social na nossa escola de coerção. Eu posso até pensar assim, pô, acordei sem vontade de ir para a escola, estou aqui com dor de cabeça, estou cansado, estou com sono, mas eu tenho que ir, porque eu tenho essa obrigação de trabalhar lá, assim como vocês também têm que ir, quer dizer, agora não, que a gente está na pandemia, mas em breve. Por quê? Porque a escola tem essa natureza coercitiva também é um fato social. E por fim, os fatos sociais são generalistas, elas atingem todos sem qualquer distinção. A escola, novamente, ela atinge todas as pessoas, mesmo as pessoas que não cumprem o período de formação, elas são atingidas pela escola porque se elas não cumprem o período de formação, por exemplo, elas podem ter alguma dificuldade para arrumar um emprego, para desenvolver sua vida e sociedade, porque a sociedade exige dela essa educação. Então, mesmo para quem não está nela, ele também é atingido por esse fato social. Está dando para entender a ideia de Emile Durkheim de fato social? Então, são essas estruturas que articulam a sociedade que existem fora de nós e que limitam as nossas ações, que definem as nossas ações na sociedade. Bom, por fim, eu trouxe aqui também outros dois métodos, que aqui já são métodos de pesquisa sociológica. O primeiro método é o método quantitativo, aqui no quadro da esquerda, e o método qualitativo aqui no quadro da direita. O método quantitativo, gente, ele trata das estatísticas que nós utilizamos para medir determinadas questões sociais. Então, por exemplo, vocês devem estar vendo lá em geografia, já viram geografia, quer dizer, comigo até, essa questão de demografia, né? Quantas pessoas vivem em determinado local, quantas são mulheres, quantas são homens, quantas votam, quantas não votam. A gente está vendo agora direto, por exemplo, pesquisas eleitorais, né? Quantos vão votar no Lula, quantos vão votar no Bolsonaro, quantos vão votar em Ciro Gomes. Então, todos esses estudos que geram números e que podem quantificar a realidade, ou seja, dizer numericamente, com gráficos, com estatísticas, o quanto a realidade é dessa forma, ela é um método quantitativo. Ele usa de técnicas estatísticas para análise, como eu já falei, tem uma maior precisão nos resultados e tem uma menor distorção da análise e interpretação. Assim, esse último ponto ele é questionável, mas os outros eles são verossímeis, né? Quer dizer, é um processo de cálculo puro e simples da realidade. A gente quer saber quantos alunos vão para a escola, quantos não foram, quantos têm acesso à internet, quantos não têm, quantas pessoas existem no Brasil. Certo? Saiu um estudo recente falando que a população brasileira aumentou para 213 milhões de brasileiros. Porém, esse estudo ele é uma estatística amostral, né? E ele não considerou ainda, por exemplo, os dados dos falecimentos de Covid, né? Porque isso só vai poder ser feito com o censo, que é esse trabalho de pesquisa
que vai de porta em porta, de família em família. Bom, esse é o método quantitativo. O método qualitativo, por outro lado, ele não tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. O objetivo dele é compreender determinadas posturas, ideias, posicionamentos políticos, posicionamentos ideológicos da sociedade. Então, no método qualitativo, a gente não vai se questionar quantas pessoas estão vivendo em Seabra, por exemplo. A gente vai se questionar o que as pessoas de Seabra pensam sobre o que as pessoas de Seabra pensam sobre o direito das mulheres, por exemplo. E aí é possível, né? Pelo que eu percebo assim, eu não sou sociólogo, ainda não fiz essa pesquisa qualitativa, mas pode ser que a grande maioria das pessoas de Seabra acha que as mulheres têm que ter mais direitos, né? Ou um grande curso de pessoas de Seabra pode achar que as mulheres têm direito demais, que as mulheres têm que voltar para casa. E aí elas vão explicar o porquê disso. E aí o sociólogo que vai, conversa com as pessoas, cria um questionário e vai dar esse questionário para uma pessoa responder, depois recebe essas respostas e analisa todas elas, ele está fazendo um trabalho qualitativo. Ele pode ser quantificado em graus de intensidade e ele tem um alto nível de complexidade dos fenômenos, ou seja, não é apenas contar o número de pessoas, mas é entender como a sociedade ela efetivamente se organiza, certo? E são esses dois métodos aqui que os sociólogos atualmente mais utilizam. Sendo que esse segundo método, o primeiro método também, mas principalmente esse segundo daqui, ele é aliado dos outros três métodos que nós falamos aqui até agora, do método compreensivo, do método da luta de classes e do método dos fatos sociais de Emile Durkheim. Certo? É isso, né, a aula de hoje, bem rapidamente aqui falando sobre os métodos da sociologia. Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei aqui com vocês, espero que tenha atinado alguma ideia aí na cabeça de vocês. Para essa aula eu quero que vocês leiam esse ponto 1 e façam as 6 questões aqui do ponto 2, certo? Sobre vocês. Isso daqui reflete bem o que seria inclusive o que seria um trabalho de método qualitativo, certo? O que é qualitativo? É de te perguntar para vocês o que vocês pensam sobre determinado tema, sobre determinado fenômeno, certo? E a partir daí fazer uma compilação desses dados. É isso, gente. Um abraço. Qualquer coisa eu estou no zap ali para responder dúvidas. E até mais. Tchau.